Abra seu coração, peça ao Senhor agora a graça de escutá-lo, assim como nós cantamos. E pare mesmo, ou seja, mesmo que você esteja nas suas atividades, volte o seu coração para Deus. Deixe agora de lado todas as preocupações, deixa Deus falar com você livremente. Deixa Deus encontrar o teu coração nesse dia. Deixa Ele colocar no teu coração esta palavra de esperança, de encorajamento, para que você continue a sua caminhada rumo à santidade. Nós nos abrimos, Senhor, à Tua graça, à Tua ação. Que o Teu Espírito agora nos conduza, que o Teu Espírito nos leve a uma escuta profunda da Tua palavra. E que a palavra, ao entrar pelos nossos ouvidos, penetre o nosso coração e possa fazer aquele efeito divisor, separando tudo aquilo que não é de Deus, dando-nos o conhecimento dos passos que nós devemos dar, de como nós devemos caminhar e, sobretudo, convertendo-nos. Dá-nos esta graça, Senhor. Nós te pedimos, nós te suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Amém. Livro do Apocalipse, no capítulo 3, dos versículos 7 ao versículo 13. Diz a palavra de Deus: Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Assim fala o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Vê, eu abri à tua frente uma porta que ninguém poderá fechar, pois tua força é pequena, mas guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Eis que te dou uma parte da sinagoga de Satanás, daqueles que se dizem judeus e na realidade não o são, mas são mentirosos. Farei que venham prostrar-se diante de teus pés e saibam que eu te amei. Já que guardaste o meu convite à perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que está para vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os habitantes da terra. Eu venho logo. Segura o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Do vencedor farei uma coluna no santuário do meu Deus, e daí não sairá. Nele gravarei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu de junto do meu Deus, e nele gravarei também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mês passado eu estive aqui e trouxe também uma palavra de Apocalipse, que está logo na sequência, né? Que foi a igreja de Laodiceia. Sim. E vocês se recordam, não sei se recordam, que aquela igreja de Laodiceia foi a igreja a qual o autor sagrado só dirigiu palavras de dureza, de exortação, não é? De reprovação. Já a igreja de Filadélfia é a única que não recebe reprovação. Ela recebe os elogios, ela recebe também uma palavra de confiança, uma certeza da presença de Deus, por causa da fidelidade da igreja da Filadélfia. Mas vamos abrir um pouquinho a reflexão, porque quando a gente toma um texto do livro do Apocalipse, a gente às vezes tem, né, a tentação de achar que nós estamos falando do fim de tudo, né? Apocalipse, a gente
atribui diretamente a uma realidade do fim do mundo, às vezes pela falta de conhecimento da palavra de Deus, né? E às vezes a gente acha que está falando a visão de fim de tudo, mas na verdade o Apocalipse é um livro do amor. Do amor porque Deus que ama não quer que os seus se percam. Deus que ama, e a gente recorda que na igreja de Laodiceia ele falava justamente isso, eu repreendo e educo os que eu amo, né? Então, porque Deus ama, Ele não quer nos deixar na ignorância, no erro, no pecado. Então, o Apocalipse é Deus que está demonstrando para nós, os seus filhos, o quanto Ele nos ama. E até a palavra Apocalipse, né, ela significa desvelar, né, desvelar, ou revelar, ou tornar compreensivo algo. A palavra de Deus, ela não é enigmática. Deus não nos deixa confusos. A palavra de Deus, ela é luz, ela esclarece, ela torna compreensível, né, os mistérios da nossa vida, né, que nos circundam, aquilo que nós vivenciamos todos os dias. Então, a palavra de Deus, ela revela para nós os mistérios do Senhor. Então, não tenha medo, né? Sobretudo quando você estiver fazendo a sua meditação do livro do Apocalipse, Deus vai se revelar a você, Deus vai mostrar a você, né, o seu rosto, a sua vontade, Ele vai apresentar o seu querer, Deus vai mostrar isso. Então nós temos essa beleza do amor de Deus manifestado dessa forma. Ele vai desvelar, vai nos mostrar de fato o que nós precisamos fazer. Mas contextualizando esta igreja da Filadélfia, nós temos que pensar, esses primeiros escritos aqui do primeiro século, eles estavam dentro de quase um contexto muito parecido, porque nós estamos falando aqui do primeiro núcleo da comunidade cristã. Nós estamos falando daquele primeiro momento da formação da comunidade cristã e da sua expansão, do seu estabelecimento em diversos lugares, não é? E a gente sabe que quando os discípulos obedeciam à voz do Senhor e avançavam, não é, vinham automaticamente as provações, não é? Na nossa vida também não vai ser diferente. Quer estar na vontade de Deus, não é? Virão as provações, virão as perseguições, porque a própria palavra do Senhor faz esse embate, porque onde há luz, não pode haver trevas ao mesmo tempo. Onde chega a luz, a treva se desfaz, mas isso é feito naquilo que o Catecismo da Igreja Católica fala do combate espiritual, não é? Isso é feito num combate. E esta comunidade da Filadélfia, também como tantas outras, passavam por situações conflituosas. Conflitos externos, conflitos internos e conflitos mais internos. Eu vou explicar. Conflitos externos, não é? Era o problema com os romanos, não é? A gente sabe que o Império Romano ofereceu muitos obstáculos e muitas barreiras para o estabelecimento do cristianismo, não é? Eles cultuavam o imperador como um deus, não é? Então era difícil você apresentar outro dominus, outro senhor. Então a igreja primitiva, ela padeceu no combate ali com os romanos. A gente tem no primeiro século ali Pedro e Paulo martirizados, não é? Um morre de cabeça para baixo, o outro morre degolado, né? E tantos outros que tiveram que pagar, né, com o próprio sangue, a própria vida, o preço de escolher por Jesus. Talvez a gente precise resgatar qual é o preço que eu pago hoje por ser cristão, né? Você que está acompanhando o nosso programa, que preço, né, que você paga por ser de Jesus? Quanto isso te custa? E cada um de nós sabe quanto isso nos custa, né? Basta a gente fazer um exame de consciência e a gente percebe o que nos custa ser de Jesus. Então, nós não somos diferentes de ninguém. Todos os cristãos, desde que mundo é mundo, passam por esta realidade. Agora,
se você passa por perseguições, é uma oportunidade de você provar o seu amor por Deus. É uma oportunidade de você dar a qualidade do seu amor a Deus e purificar o seu amor por Ele. Bom, a parte externa eram os romanos, né? A parte interna eram os judeus, que muitos não aceitaram, né, Jesus como Messias. Muitos os que aceitaram, tiveram muita dificuldade de abrir mão, né, dos seus usos, dos seus costumes, dos preceitos, dos seus ritos. Então, aquela continuidade e descontinuidade não foi fácil para a igreja primitiva, não é? Continuar, é claro, o Deus da promessa, o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, mas a descontinuidade, ou seja, Jesus como Senhor e Salvador, não foi fácil, não é, esta realidade. E aí, os choques, né, entre as gerações, aqueles mais antigos, os chamados presbíteros, porque os anciãos eram chamados de presbíteros, né, tinham muita dificuldade de acolher a novidade, né? E a gente enfrenta essa realidade também nos tempos atuais, né? Como é complicado, né, essa mudança de geração, como é complicado você trazer o novo e fazer essa unidade entre o antigo e o novo, né? Porque muitas vezes a gente acha que as nossas funções ou as nossas realidades dentro da igreja, nós temos cadeira cativa, né? Ou seja, eu sou insubstituível, eu não posso. Não é assim, não é assim. Todos nós somos substituíveis, porque a graça de Deus, ela se dá em continuidade. Então, a comunidade cristã, ela padeceu sobre esse conflito com os judeus. Conflitos externos, conflitos internos. E aí eu falei conflitos mais internos, porque aqueles que se tornaram cristãos também passaram por situações bem complicadas. Você se recorda que São Paulo, inclusive, na carta que ele escreve, ele repreende os cristãos da comunidade de Corinto a respeito daquelas divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, não é? As divisões internas dentro da própria comunidade, por causa do chamado personalismo. Eu sou desse aqui, eu sou daquele ali. Então, o segmento não estava pautado na pessoa de Jesus. O único personalismo que a gente tem que ter é na pessoa de Jesus. É o único. Porque essas outras realidades provocam, né, essas situações, essas rupturas dentro da comunidade. Então, esses eram os conflitos que a comunidade vivia. Externos, internos e mais internos. Era isso que a comunidade estava enfrentando. E o bom é que os textos do Apocalipse, inclusive, eles eram muito utilizados no contexto litúrgico. O que a comunidade fazia? Tem problema? Tem, claro que tem problema. Quem é que não tem problema? Tem problema, Val? Tem, Patrícia. Dentro de casa, para educar filho, dentro de uma família. Tem problema para você viver o testemunho cristão no seu trabalho, onde você está? Claro que tem, meus irmãos. Mas o que a comunidade fazia? Levava tudo isso para a realidade cultica, para as celebrações. Ou seja, vamos trazer as nossas dificuldades, os nossos problemas e vamos colocar tudo isso dentro do mistério de Cristo, porque aí tudo vai ter sentido, tudo vai se tornar, né, compreensível, suportável, porque se a gente coloca os pequenos sofrimentos e situações que nós vivemos na nossa vida dentro do mistério de Cristo, que deu a sua vida por nós, o seu santo sacrifício, as coisas vão sendo, né, absorvidas. Por isso que, no momento de dor, de provação, você não pode se afastar da sua comunidade. Você não pode se afastar da participação na Santa Missa, você não pode deixar de estar com seus irmãos de comunidade. Se afastar, não é suicídio, né? O Padre João escreveu aquelas formas de suicídio, né, para nós. É bem claro para a comunidade, mas isso vale para todo mundo. Se afastar no momento da provação é um suicídio espiritual. Então, nós precisamos trazer tudo isso e celebrar até mesmo as provações e as lutas que nós enfrentamos. Foi isso que a comunidade fez. Então, o livro do Apocalipse traz para nós, então, essa forma nova de encarar
as dificuldades, as perseguições e as provações. Por quê? Porque Deus se revela a nós, né? Eu aprendo a entender qual é o sentido das coisas aos olhos de Deus, aos olhos de Deus. Vocês acompanharam esses dias aí a morte daquele seminarista lá no Rio Grande do Sul? Não sei se vocês tiveram notícia. Um seminarista que estava de câncer, isso, Igor, né? O nome dele, Igor. Exatamente. Quero até mandar um abraço para Dom Antônio Keller, né? Que ama muito a Canção Nova. A diocese é Frederico Westphalen, lá no Rio Grande do Sul, e toda a diocese que vive agora esse luto, né? Como explicar, né, aquela realidade? Um jovem se preparando para o sacerdócio, né? E sendo acometido por uma enfermidade, por um câncer. Ele deixou, inclusive, uma carta tão linda, né, que foi lida no momento ali da celebração, na missa de corpo presente, um testamento, né, na missa de corpo presente, dando-nos um belo testemunho de como enxergar as coisas mais difíceis da vida, mas com os olhos de Deus, né? Então, esse é o propósito da nossa vida. Mas vamos lá. A igreja é a igreja de Filadélfia, né? O nome, o Márcio perguntou aqui antes de começar o programa, o que significava, né? Filadélfia, porque philos quer dizer amor, né? Tem amor, filia, né? E adelphos quer dizer irmão. Então, Filadélfia traz uma conotação de que era uma comunidade muito fraterna, uma comunidade de amor, né? Uma comunidade de amor, de irmãos, de fato. Era uma comunidade, segundo o texto, ele diz assim, pois tua força é pequena. O texto que a gente leu falava isso, a tua força é pequena. Porque a comunidade, ela era, em número de pessoas, ela era muito pequena. E ela passou por situações de terremoto, né? Por exemplo, naquele lugar, houve terremoto naquela região, depois foi Tibério que reconstruiu aquela cidade, mas a cidade passou por essa realidade, mas pouca força, número pequeno de pessoas, mas muito fiel à palavra de Deus. Por isso que o autor sagrado elogia, não é, a igreja justamente para mostrar que não importa o tamanho da sua comunidade, quantas pessoas, né, participam, talvez no seu grupo de oração, onde você se reúne, na capelinha onde você se reúne para rezar. Nossa, tem aqui uns gatos pingados, né? A dificuldade. O número não importa. Importa é se vocês são fiéis à palavra de Deus. Importa é se vocês estão vivendo, né, aquilo com o qual vocês se comprometeram. A comunidade cristã é isso, não é? Então, a igreja de Filadélfia fala o santo, o verdadeiro, não é? São atributos aqui do próprio Deus, e depois fala aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aí eu fui pesquisar, falei, por que será que apareceu esse texto da chave de Davi? Vocês já ouviram muito falar dessa passagem bíblica, né? Padre Bruno, nosso irmão de comunidade. Tem até a música, né? Exato, tem até música, exatamente. E fui pesquisar, existia naquele lugar uma divindade, o culto a um deus pagão dos romanos, que era o Janno, né? Traduzido no latim, Janus. Inclusive daí que vem Januários, que é o mês de janeiro, depois que foi traduzido para o latim, por causa dessa divindade aqui, né? E eu fiquei pensando, ainda bem que nós no início do ano nós consagramos o nosso ano a Deus, né? Porque esse nome vem dessa divindade, né? Janno era uma divindade que ele tinha duas caras, ele era chamado de bifronte, né? Tinha uma cara para um lado, outra cara para o outro, e ele era a divindade que tomava conta do início e do fim. Era consagrado tudo a ele, inclusive, digamos assim, o calendário. Essa divindade é que tomava conta, digamos, do início e do fim. Entrada e saída, né? Aqui fala a imagem da porta, né? Da chave. E a imagem dessa divindade era representada com uma chave. Ele era conhecido como o guardião das portas, essa divindade. E aí, a palavra de Deus diz que Cristo, o santo, o verdadeiro, é Ele que tem a chave de Davi. Então, o autor sagrado quis justamente apresentar-nos o Cristo
como aquele que cuida da nossa vida do começo ao fim. Por isso nós precisamos consagrar, né, no início do ano, todos os nossos passos, nosso calendário a Deus. E aqui na Canção Nova a gente faz isso. O Padre Roger sempre celebra a missa da virada, né, no dia 31 de dezembro, e na oração, eu já participei várias vezes com o Padre Roger, ele começa a consagrar os meses, mês a mês, né? Então 2026 já está consagrado ao Senhor, é o ano consagrado a Ele, né? A importância, de fato, de nós colocarmos Deus em tudo na nossa vida, Deus no começo e Deus no final. Nós não podemos viver a nossa vida longe de Deus, nós não podemos viver a nossa vida sem a presença de Deus. E é Ele que tem essa chave indicando o poder que Cristo tem na nossa vida. Tem algo na sua vida hoje que precise dessa intervenção divina? O Cristo pode abrir portas. A gente está tocando na realidade da providência. Deus abre portas da providência para nós. Deus abre oportunidades. Deus é capaz de responder aos apelos da tua oração. Você, pai de família, que está por acaso desesperado, escutando o nosso programa, assistindo, precisando de um trabalho, de um emprego, Deus é capaz de abrir portas. Não deixe de acreditar que é possível, não é? Certamente ainda hoje você terá uma resposta de Deus. Mantenha-se fiel a Ele, mantenha-se na oração, na confiança a nosso Senhor, porque Ele é que tem a chave de Davi e é capaz de abrir para nós oportunidades que nós não tínhamos nem noção que poderiam surgir. Cristo é o princípio e é o fim de todas as coisas. E a Ele nós consagramos a nossa vida. O texto diz: eu conheço as tuas obras. Como é bom escutar isso. Porque esse conhecer aqui da palavra de Deus não é um conhecer como uma ficha, como um balanço, como, não é, meramente informações a respeito de nós. Esse conheço aqui é por dentro. Deus conhece o mais íntimo do nosso ser. Não é um conhecimento parcial. Não é um juízo temerário que o Senhor faz de nós. Nós, humanos, fazemos juízos temerários a respeito das pessoas. Porque às vezes a gente olha a aparência, a gente vê uma situação e acaba julgando a pessoa só por um ato, né? Por uma falha, mas Deus não é assim. Deus nos conhece por inteiro. Eu conheço as tuas obras. Eu abri à tua frente uma porta que ninguém poderá fechar, pois tua força é pequena, mas guardaste a minha palavra. Mesmo sendo pequena, uma comunidade micro, não é? Mas existia uma força que vinha da fidelidade à palavra de Deus. A igreja de Filadélfia, ela acreditou, ela confiou, ela observou a palavra do Senhor, ela viveu a palavra do Senhor e ela anunciava a palavra do Senhor. Mesmo em meio às suas tribulações, foi uma comunidade que manteve-se fiel a nosso Senhor. Então, o apelo do Senhor hoje também é que nós também resgatemos em nós a fidelidade ao Senhor. E ele faz ainda um outro elogio. Já que guardaste, diz assim, o meu convite à perseverança, ou seja, a comunidade guardou o convite do Senhor à perseverança. Essa palavra perseverança que aparece aqui, no grego, hipomoné, é uma palavra forte. Hipomoné significa estar em algo até o fim. Lá em Minas a gente fala não arredar o pé, né, Val? Não arreda o pé de jeito nenhum. Para Deus também se aplica isso. Hipomoné quer dizer constância, quer dizer estar até o fim. Só essa palavra no Novo Testamento aparece 32 vezes. Para nos chamar a uma perseverança. É o Senhor também nos chamando. Guarda com perseverança a minha palavra. Não volte atrás. Permaneça fiel ao seu casamento, à sua vocação. Você que é padre, que porventura esteja nos acompanhando, você que é uma freira, algum consagrado a Deus,
Não desista, permaneça fiel, perseverante até o fim. Tem as suas tribulações, as suas lutas? Sim, apresente-as ao Senhor. Leve-as para a Eucaristia, leve-as para a celebração, para o altar, mas permaneça fiel ao Senhor. O Senhor quer também colher em nós, assim como colheu na igreja de Filadélfia, esta fidelidade, esta perseverança até o fim. Você que é casado, você que é casada, permaneça no seu matrimônio. Valorize o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, valorize o seu trabalho, valorize a sua dignidade como homem de Deus, como mulher de Deus e permaneça fiel até o fim. Ele diz, eu venho logo. É um aceno aqui, a parousia. Um aceno que a palavra nos faz ao Senhor que virá um dia, que virá para nos encontrar. Se nós não vamos ao encontro dele com a nossa morte, ele virá nos encontrar. Eu venho logo. E nós precisamos estar preparados para este encontro com o Senhor. Segura o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Do vencedor farei uma coluna no santuário do meu Deus, e nela gravarei o nome do meu Deus. Os nossos nomes estão gravados na palma da mão do Senhor. Os nossos nomes estão inscritos no livro da vida, e é para lá o nosso destino. Essa é a nossa pátria definitiva. Então, caminhe na fidelidade, caminhe com o Senhor, porque Ele virá, Ele retornará, e Ele vai desejar profundamente que eu e você, depois, nos sentemos junto com Ele na glória para toda a eternidade. Essa é a palavra de Deus para nós nesse dia de hoje. Esse é o apelo que o Senhor está fazendo para você, que estava querendo desistir, que estava desanimado, que estava prostrado. Você que não via saída, Deus está abrindo portas. Você que só via trevas, desespero, angústia, pânico, o Senhor está abrindo portas para você, porque Ele é o teu Deus. Você vai jogar fora tudo aquilo que não é de Deus, você vai se desfazer de tudo aquilo que não é de Deus, você vai consagrar a sua vida, os seus dias, as suas horas e minutos ao Senhor. Ele é o teu Deus, Ele é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi nas suas mãos para abrir-nos as portas do reino dos céus. O Senhor, como eu disse, fez esses elogios para a comunidade de Filadélfia, porque estavam perseverantes na palavra de Deus. E o Senhor também hoje quer elogiar a sua constância, quer elogiar a sua fidelidade e dizer, continua, aguenta firme, permanece assim, porque essa é a tua vocação. Então agora, transforme tudo isso em oração, transforme tudo isso agora em resposta para Deus, diante daquilo que Ele falou ao teu coração, diante daquilo que Ele tocou você através dessa palavra. Filadélfia era a igreja do amor fraterno, do amor fraterno. Peça ao Senhor que possa refazer, talvez, situações que foram quebradas, rupturas que aconteceram dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade pequena ali onde você se reúne. Talvez tenham acontecido fatos e situações onde a comunidade acabou sendo dividida, fragmentada. Peça ao Senhor agora, o santo, o verdadeiro, que venha também restaurar esta comunhão de amor, que a sua família seja de fato uma família de amor, que ela viva o amor, que a sua comunidade seja uma comunidade de amor, uma comunidade de irmãos, irmãos que se pertencem uns aos outros, irmãos que se comprometem uns com os outros, sobretudo e antes de tudo, pela fidelidade à palavra de Deus.
nós somos convocados para esta fidelidade. Nós somos interpelados pelo Senhor a esta fidelidade. Eu te peço, Jesus, que agora a tua graça complete esta partilha. Eu não sou capaz, Senhor, de alcançar com as minhas palavras os corações que estão agora acompanhando, sorrindo para a vida, a canção nova. Mas o Senhor pode. O Senhor agora pode fecundar esta palavra no coração de tantos irmãos que precisam hoje dar uma nova resposta de amor e de fidelidade ao Senhor. Faz, Senhor, cair por terra toda a idolatria. Faz cair por terra todo o desamor, a desunião, a discórdia, a vingança, o ódio. Esta não é, Senhor Jesus, a saída, esta não é a porta. A porta é o Senhor, a porta é o perdão, a reconciliação, a porta é a fidelidade à tua palavra, a porta é o recomeço, a porta, Senhor, é a confissão sacramental, é a Eucaristia, é a comunidade. Esta é a porta, porque é o Senhor quem abre esta porta para nós. Dá-nos a tua graça, Senhor. O Senhor nos conhece. Que coisa maravilhosa, Senhor, saber que somos conhecidos profundamente naquilo que de fato nós somos. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece os nossos pensamentos, nossas intenções, sentimentos, afetos. O Senhor conhece as nossas obras. O Senhor conhece cada passo da nossa vida. E o Senhor agora quer nos trazer de volta. O Senhor quer agora nos converter. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Nós te bendizemos. Nós te glorificamos, Jesus. Abrimos o nosso coração ao Senhor. Deixamos que a força desta palavra penetre todo o nosso ser. E ela, com o seu poder salvador, vá, de fato, dividindo tudo aquilo que dentro de nós não é de Deus, não pertence a Deus, deixando em nós as marcas do Cristo Senhor, deixando em nós a decisão de uma retomada, de começar, Jesus, de novo a nossa luta e a nossa caminhada pela santidade. É isso que nós te pedimos, Senhor. Dá-nos esta graça.